Oi, tudo bem? Aqui é a Ana e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre formas de ingresso na Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Se você não me conhece, eu sou estudante de medicina da UFSM, atualmente entre o quarto e o quinto período, e aqui no canal eu falo sobre Enem, vestibulares, rotina no curso, esse tipo de coisa. Então se tu gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder nenhum dos vídeos. Como eu falei, o vídeo de hoje ele é mais para quem tem interesse em entrar em uma graduação, porque a gente vai conversar sobre as principais formas de ingresso na UFSM. A gente tem três atualmente, que são o vestibular, o PSS, que é sigla para Processo Seletivo Seriado, e o Enem ou SISU, que é basicamente a mesma coisa. E essas formas, elas são ainda um pouco novas. Até alguns anos atrás, a única forma era basicamente o Enem. E daí a UFSM resolveu retomar com o vestibular, que existia anos atrás, e o processo seletivo seriado. Então isso ainda tem gerado um pouco de confusão entre as pessoas que estão no ensino médio ou que planejam ingressar na graduação sobre as formas de funcionamento desses novos processos, como que fica o Enem no meio disso, e daí hoje a gente vai tentar destrinchar um pouco dessas informações aqui. Outra coisa importante de mencionar aqui é que as informações que eu vou trazendo, elas foram tiradas de editais, manuais do candidato e outros documentos disponibilizados oficialmente pela UFSM. Então os links para acessar eles vão estar aqui na descrição do vídeo, e se tu perdeu alguma parte, não entendeu direito ou quer buscar mais informações além do que eu falei, eu aconselho fortemente que tu vá atrás desses documentos, procura aqui na descrição que eles vão estar disponíveis para leitura completa lá. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos começar falando sobre o vestibular. O vestibular é para quem está no último ano do ensino médio, então finalizou agora em 2025, ou já terminou o ensino médio há algum tempo. As inscrições elas já encerraram, o prazo estava acho que dia 9, não sei, depois aumentaram, mas enfim, no momento que esse vídeo sair, as inscrições do vestibular já se encerraram e a taxa foi de R$ 80. Foram disponibilizadas 1.707 vagas para os 4 campi, que são de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Então esse foi o número total de vagas. As provas elas vão ser realizadas em janeiro. Então, são 3 provas. A primeira é feita no dia 10 de janeiro à tarde, a segunda dia 11 de janeiro de manhã, aí tem um intervalo de almoço, e a terceira prova dia 11 de janeiro de tarde. Cada uma dessas provas tem 40 questões, então totaliza 120 questões. E na última prova, a do dia 11 à tarde, ainda tem a redação para ser feita junto. Como a redação do vestibular e do PSS é basicamente a mesma, eu vou detalhar sobre ela depois, mais pra frente do vídeo. A prova 1 e a prova 2 têm 3 horas de duração cada, enquanto que a prova 3 tem 5 horas justamente por ter a redação junto. Então é um tempo a mais para fazer a escrita, passar limpo, revisão, enfim, toda essa questão, todos esses processos que são da prova de redação. Eles te garantem 2 horas a mais para isso. E como funciona essa divisão, prova 1, prova 2, prova 3? É diferente do Enem, que é por áreas do conhecimento, né? Uma área, 2 áreas num dia, 2 no outro, enfim. Aqui no vestibular da UFSM é por competências de cada ano do ensino médio. Então a prova 1 vai ser referente a conteúdos do primeiro ano, a 2 do segundo e a 3 do terceiro, mais a redação. Nas provas que acontecem de tarde, então a prova 1 e a prova 3, a abertura do portão ela está prevista para 12h30. E o fechamento do portão para 1h30, 13h30. Mas tem um detalhe importante, que o horário de fechamento do portão é o mesmo horário de início da prova. Então eu não sei como é que acontece na prática se tu chegar lá, entrar assim, passar pelo portão 13h29. Tu provavelmente vai acabar sendo um pouco prejudicado por isso, porque vai chegar na sala, todo mundo já vai estar sentado iniciando a prova. Então é bastante importante chegar com antecedência. Assim que abrir o portão, um pouquinho depois da abertura, já entrar, tá com o documento em mãos, esse tipo de coisa, para conseguir entrar logo e já ficar sentado esperando a prova começar. Na prova que é de manhã, então a prova 2, o portão tá previsto para abrir às 7 e fechar às 8, com esse mesmo adendo, assim, o horário de fechamento de portão é o horário de início da prova. Eu vou deixar essa tabelinha com os horários aqui no vídeo. Sobre materiais que vocês precisam levar, é basicamente documento de identificação
com foto original, toda aquela questão. Se tu tiver algum problema com o teu documento, tem em uma parte, não lembro se do edital ou do manual do candidato, eu vou deixar escrito aqui na tela qual dos dois que é, as orientações específicas em relação a isso. E levar também caneta esferográfica de tinta preta. Então, tem essas 3 provas, tu já sabe o que tu precisa levar, documento, caneta esferográfica, tu já sabe o horário que tu precisa chegar lá. Tu vai chegar, sentar e tu vai receber alguns materiais. Eles são o caderno de questões, a folha gabarito rascunho e a folha gabarito definitivo. A folha gabarito rascunho é, por óbvio, onde tu vai passar as tuas respostas e levar contigo, para quando tu sair da prova tu poder comparar, ver assim que sair o gabarito oficial quais que tu marcou, ter esse tipo de noção. E a folha gabarito definitivo é a que tu vai entregar e vai ficar com o processo seletivo para eles saberem quais questões tu marcou. Ainda na prova 3, que é aquela que eu comentei que vai ter a redação, vai ter a folha definitiva da redação, que tu também precisa entregar para o fiscal de sala antes de sair da prova. E depois de tudo isso, como que funciona a seleção das vagas? Bom, primeiramente, todos os participantes eles vão concorrer na ampla concorrência, independente se tu fez ensino médio em escola pública, se tu tem cota baixa renda, cota PPI, etc. Primeiro, todo mundo concorre na ampla concorrência. E aí depois, o pessoal que não entrou na seleção de vagas da ampla concorrência, mas tem direito a alguma cota, vai passar a concorrer dentro dessa cota. E essa seleção de qual cota tu tem direito ou não, ela vai ser feita através de um questionário socioeconômico no momento da inscrição no vestibular. Existe uma nota de corte para tua redação ser corrigida ou não, e ela é calculada multiplicando por 8 o número de vagas que aquele curso realmente tem. Então, por exemplo, se tu quer um curso com 10 vagas, vão ser selecionados os 80 primeiros candidatos, e esses vão ter a sua redação corrigida. Então, se a nota do candidato 80 foi 50, os que fizeram acima de 50 vão ter a redação corrigida e os que fizeram abaixo já não vão ter. E depois, dentre os que tiveram a redação corrigida, também vão ser eliminados do processo seletivo aqueles que ficaram com nota inferior a 3 nessa etapa da redação. Depois disso, vão ser realmente selecionados os candidatos que foram aprovados. A nota da redação, ela equivale a 10 acertos na prova normal. Então, a nota máxima, digamos, no vestibular seria 130, se o candidato acertasse as 120 questões, mais nota 10 da redação. Depois tem ainda, depois do resultado oficial, a lista de espera, porque acaba tendo pessoas que passam e não assumem a vaga, passam em outro lugar também, ou em outro processo seletivo também, como o do Enem, e por isso algumas vagas ficam sobrando e mesmo se tu não passar de primeira, ainda tem chance de ser chamado pela lista de espera. E existem ainda as vagas complementares, mas eu não vou conseguir falar sobre elas aqui, porque senão o vídeo vai ficar ou muito longo ou muito raso, mas existem processos específicos para candidatos acima de 60 anos ou medalhistas em Olimpíadas do Conhecimento. Tu pode buscar mais informações sobre isso no edital. No manual do vestibular, tu encontra também um quadro de vagas por curso e mais algumas informações. O link, como eu falei, vai estar aqui na descrição, mas eu separei a quantidade de vagas em alguns dos cursos mais procurados, só para já deixar essa informação de mais fácil acesso para vocês. Então, medicina são 36 vagas. Lembrando que medicina tem ingresso nos 2 momentos do ano, semestral. Então, dessas 36 vagas, metade vai entrar no primeiro semestre e a outra metade vai entrar no segundo, lá por julho e agosto. Medicina veterinária são 28, psicologia 11 e direito 12 em cada turno. Agora vamos passar para o PSS, o processo seletivo seriado, e já adianto que muita coisa é meio que igual nos dois processos. Eles acontecem ao mesmo tempo, então dia 10 e dia 11 de janeiro. Enquanto algumas pessoas vão estar realizando o vestibular, as pessoas que ainda estão no ensino médio vão estar fazendo o processo seletivo seriado. Ou seja, se tu tá agora no último ano do colégio, tu tem a decisão se tu vai participar do processo seletivo seriado, isso é, se tu já tiver feito as provas dos 2 anos anteriores, ou se tu vai fazer as 3 provas do vestibular e daí concorrer por ele a uma vaga. Os horários das provas e materiais que o candidato precisa levar também são os mesmos. As inscrições do PSS já encerraram e a taxa foi de R$ 50. Foram disponibilizadas 2.003 vagas
também para os 4 campi. Uma coisa interessante sobre esse processo é que 2026 é o primeiro ano que realmente uma turma vai entrar a partir dele na universidade. Porque como ele é um processo em 3 etapas, cada uma em um ano, tem uma turma aí que já fez a prova do PSS1, já fez a do PSS2, agora em janeiro vai fazer a do PSS3 e daí sim vai ingressar a primeira turma desse processo seletivo na UFSM. O PSS3 ele é o único assim que resulta em ingresso na universidade. Mas as outras fases, elas são também necessárias para o processo. Então, se o candidato perdeu o PSS1, perdeu o PSS2, não tem o que fazer e daí pode fazer o vestibular ao invés do seriado. Ou seja, o candidato que está fazendo o PSS1 vai fazer a prova dia 10 à tarde, que está fazendo o PSS2 dia 11 de manhã e que está fazendo o PSS3 dia 11 de tarde. E só na hora da inscrição para a fase 3, a última fase, é que o candidato vai precisar selecionar o curso que ele gostaria de cursar e também o questionário socioeconômico, que é aquele que garante alguma cota ao candidato que tem direito. A prova de redação é feita só na terceira etapa, que daí tem 2 horas a mais, então totalizando 5 horas de prova. E é basicamente isso, são os mesmos materiais que o candidato precisa levar, mesmos horários de prova, com a diferença de que o aluno vai fazer só uma prova e não as 3 de uma vez só, e mesma forma de seleção depois para o acesso às vagas à graduação. O quadro de vagas está disponível no manual. Medicina são 48, divididos nos 2 semestres de ingresso, Medvet 38, Psicologia 14 e Direito 16 em cada turno. E como que funciona a redação do vestibular e do processo seletivo seriado? Ela é basicamente a mesma, vai ser feita na terceira prova e ela é uma carta aberta ou artigo de opinião. Mas tu não tem como saber qual desses 2 que vai ser até o momento que tu recebe a tua prova. Então tu precisa estar preparado tanto para escrever uma carta aberta quanto um artigo de opinião. Eu não vou detalhar muito aqui, porque como esse vídeo é para abordar os 3 processos de ingresso, ele vai ficar muito longo se eu for falar sobre cada coisa. Mas tem vídeos aqui no canal, eu vou deixar linkado em algum lugar aqui na descrição, e eu pretendo gravar novos vídeos ainda mais atualizados sobre esses 2 tipos de redação. Basicamente o tema vai ser indicado na prova, então vocês vão descobrir na hora o que deve ser escrito. Se for carta aberta, vai estar escrito também a quem deve ser endereçado, né, não só o tema, e deve ter entre 15 e 30 linhas o texto. Como eu já comentei, a nota máxima equivale a 10 acertos na hora da prova, e a nota 0, ela pode ocorrer por fuga do tema, fuga do gênero solicitado, letra ilegível, assinatura ou forma de identificação, então muito importante lembrar que a redação não deve ser assinada, número de linhas inadequado, então abaixo de 15 ou acima de 30, e plágio. As tabelas de avaliação da redação estão disponíveis no manual do vestibular e nos vídeos que eu comentei do canal. Tem vídeo lendo carta aberta, vídeo lendo artigo de opinião e lá aparecem as tabelas também. Como eu falei, pretendo ainda gravar vídeos novos. E agora é a minha deixa para falar sobre um material que é muito, muito legal. E às vezes eu converso com pessoas que me chamam no Instagram, deixam um comentário aqui e que não conhecem. E eu queria muito que vocês conhecessem, porque ele é um pote de ouro para quem tá nesse momento de fazer cursinho, querer entrar na universidade, que são as cartilhas. Principalmente para o pessoal que quer medicina, tem as cartilhas da Medicina UFSM, que são materiais muito, muito bons. São basicamente PDFs enormes, assim, e lá vocês vão encontrar informações sobre a cidade, para quem não é daqui, ou para quem é daqui, enfim, quer ter mais essa noção de como são as coisas lá do campus, da universidade mesmo, informações sobre a estrutura do curso e também sobre os processos seletivos. Então lá vocês vão encontrar notas de corte do pessoal que passou nas turmas anteriores nesses 3 processos seletivos, no Enem, no PSS não, né, porque ainda não tem a turma, como eu comentei, mas tanto no Enem quanto no vestibular vocês vão encontrar. Tem redações com as notas que elas receberam para vocês terem noção, essa redação aqui ela foi boa, eu posso ler e me inspirar nela, escrever algo parecido, esse tipo de coisa. Elas estão no Instagram. O Instagram das turmas eu vou deixar print aqui, mas o Instagram das turmas é basicamente Médio FSM e daí o número da turma. A minha é 119, a partir da 118, então 118, 119, 120, acho que 121 para baixo ainda não saiu. Tem as informações sobre o vestibular também. As mais antigas, 117 e afins,
não tem, porque ainda não tinha o vestibular. Mas nessas 3 que eu comentei, vocês encontram informações sobre o vestibular, encontram as redações com as notas que elas tiveram, e esse é um material que vai ajudar muito, muito, muito vocês, principalmente nesse processo que é ainda tão novo e que a gente busca por informações e às vezes não acha. Agora vamos falar sobre o Enem ou o Sisu. Primeiro de tudo, qual é a diferença? É uma coisa meio básica, mas eu vejo gente que ainda se perde. O Enem é a prova em si que você sentou e fez em novembro, ou que você vai sentar e fazer em novembro do ano seguinte. O Sisu é o processo que você vai abrir o seu celular, seu notebook e jogar a nota que tu tirou no Enem, e no curso que tu quer, na cota que tu quer, na instituição que tu quer, todo esse tipo de coisa. E lá vai ser feita a seleção das vagas, de quem passou, quem não passou, lista de espera, etc. O Sisu, a UFSM ainda não publicou o termo de adesão ao Sisu para o ano de 2026. Esse termo é bastante importante porque ele como eu falei, é um termo de adesão, né? Ele esclarece basicamente como que vai funcionar, quantidade certinha de vagas, esse tipo de coisa. Mas tem o termo de 2025, se vocês quiserem olhar, mas a gente precisa, é claro, considerar que o número de vagas ele vai cair em virtude dos alunos que agora vão entrar pelo PSS, que até então não existiam essas vagas, não existia esse processo. Então o número de vagas do Sisu ele vai acabar caindo. A expectativa é de que essas vagas caiam, acho que para mais de metade. Em 2025 foram 84 para medicina, 66 em medicina veterinária, 22 em psicologia e 26 em cada turma de direito. Então agora deve ficar assim, 40% das vagas da UFSM pelo processo seletivo seriado, 30% pelo vestibular e 30% pelo Sisu. Essa é a expectativa de como vai ficar, mas como eu falei, a partir do momento que sair o termo de adesão, a gente vai ter isso de forma mais clara. Então o candidato, como eu falei, faz a prova do Enem em novembro e daí em janeiro joga essa nota no Sisu. E funciona como se fosse um leilão, assim. O Sisu ele dura vários dias. Então tu coloca a tua nota lá e meia-noite vai sair em que posição tu tá. Se tu tá dentro das vagas, se tu tá fora das vagas mais pertinho, se tu tá fora das vagas e longe. E aí, com essa informação, tu pode trocar o curso que tu tá concorrendo, trocar a instituição que tu tá concorrendo, e daí, meia-noite do dia seguinte, ver qual ficou a tua posição nessa nova opção. O Sisu teve uma mudança bastante importante recentemente, que o de 2026 vai aceitar notas dos 3 últimos Enems e não apenas do último. Então, com isso, provavelmente algumas pessoas que têm vontade de mudar de curso, mudar de instituição, devem colocar sua nota de novo. E isso deve trazer algumas mudanças, mas enfim, não vou comentar aqui sobre essas projeções. Quando estiver mais perto, prometo lançar um vídeo só sobre o Sisu, mostro o site, explico como é que funciona essa parte de colocar a nota lá e as parciais bem direitinho. E para finalizar, falando um pouco sobre as dúvidas mais frequentes, uma coisa que vocês precisam controlar, cuidar muito, é sobre os cursos que têm 2 semestres de ingresso no ano. Porque daí o que acontece? Metade das vagas o pessoal entra no primeiro semestre e a outra metade entra no segundo. Vocês vão encontrar essas informações nos documentos que, como eu falei, vão estar na descrição. Sobre a possibilidade de fazer mais de um desses processos seletivos, tu pode fazer o Enem e mais um deles. Então o PSS ou o vestibular. Mas aí a gente lembra, o PSS ele só é válido para quem está no ensino médio, então tu precisa ter começado a partir do primeiro ano. Se tu já não fez a prova do primeiro, não fez a prova do segundo, aí tu vai fazer o vestibular e se quiser o Enem e Sisu também. As provas do PSS e do vestibular, como elas acontecem ao mesmo tempo, aí também não é possível participar desses 2 processos ao mesmo tempo. Porque se tu estiver, por exemplo, encerrando o ensino médio, tu precisaria estar fazendo a prova do vestibular e a prova do PSS ao mesmo tempo, dia 11 de janeiro de tarde, daí não tem essa possibilidade também. E se o candidato repetir de ano, como fica o processo seletivo seriado? Ele vai se inscrever novamente na mesma etapa e realizar a mesma prova de novo, e a nota que vai ser considerada vai ser a da última prova realizada, então a do ano que ele repetiu e daí foi aprovado. Essa nota que vai ser utilizada para considerar na soma das 3 etapas e no processo seletivo. Gente, espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas através desse vídeo. Se ficaram dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários, me chamem no Instagram que está sempre na descrição, ou vão atrás dessas informações
nos documentos. Como eu falei, não tinha como eu ler tudo aqui, como eu falar tudo aqui, mas é para ser uma introdução para vocês terem uma noção e a partir disso buscarem as informações. Olhem as cartilhas, como eu comentei, são materiais muito bons, principalmente para quem quer medicina. E qualquer coisa, sempre tô aqui, entrem em contato que eu tiro as dúvidas de vocês e a gente pode conversar sobre, tá bem? Não se esqueçam de se inscrever no canal se gostaram do vídeo e se querem mais informações sobre ingresso na UFSM. Tchau, tchau!